Prontinho. Bom dia. Bom Bom dia a dia. todos. Bom Deus dia. abençoe nossa manhã nesse momento, né, com a sua palavra, com a sua presença aqui conosco, né? Bom dia a todos que estão aí. Pastor Albarral, pela primeira vez no grupo aqui, que seja sempre bem-vindo, viu, pastor? Eu gostaria de começar a nossa reunião lendo um texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 a 5. E diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e Pai. Sabendo, amados, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração também, né? Amém. Espírito em poder. Nós não estamos aqui simplesmente pela nossa vontade, né? Mas nós estamos aqui pelo poder de Deus, né? Sua graça misericordiosa que nos fez unir como irmãos. Nenhum grau de parentesco nós temos uns com os outros, ou de afinidade, ou de profissionalismo, mas nós sentimos na mesma família, né? Então, que Deus nos abençoe e que possamos estar sempre lembrando disso, né? Então, vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos edifica todos os dias, a sua palavra que nos traz à memória quem nós somos, ó Pai, quem nós somos, e também, ó Pai, a olhar para o futuro. Obrigado, porque ela nos alimenta. E neste momento de comunhão, que o Senhor possa dar a nós uma resposta particular para cada um de nós em nossos corações, e que possamos, ó Pai, estar sempre seguindo avante. Obrigado por tudo. Abençoe tudo que nós faremos agora neste momento. E também abençoe a tua palavra, que será, ó Deus, trazida para nós, ó Deus, que Pastor Albarral seja apenas um instrumento, um mensageiro, e que o Senhor fale através dele. Que não seja a palavra do pastor, mas que seja a sua. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Castelo
Amém, glória a Deus. Amém. Bem, Ok, vamos dar as boas-vindas aí aos que chegaram. Nós temos aí o Domene, bom dia, Domene. Bom dia. Abdu Daniel, aqui da PIB do Brasil, o Domene lá da Liberdade de São Paulo, e o Najib, aqui da Metodista de Ribeirão Preto. Bom dia. A todos aí. mas quem falou que o Ábido é da PIB do Brás? Ribeirão. É. Iso Martins, Iso, tudo bem? Bom dia, pessoal. O Iso. O Iso. O Iso lá Bom dia. Vila Antonieta. Graça e paz, irmão. Também Vila Antonieta, Bom, Moura, o Léo. Pastor Laurenito também aí presente. Bom dia, Tem mais Laurenito. irmãos aí. Bom dia, graça e paz a todos. Muito bom. Bom dia, É isso amém. aí. Vamos lá. Vamos lá, Theo. Então, vamos lá. Nós vamos ter agora nosso momento de separar em salas, né? Teremos aí um tempo de 20 minutos em sala de oração e nós colocamos alguns motivos aí que possa ser geral, né, das nossas orações sempre, né? Vamos estar orando pelo nosso país, pela situação política, social, econômica e espiritual. A gente já sabia que isso ia acontecer e a gente não pode reclamar, né? Só nos resta orar pelo cuidado de Deus pelo nosso país. Vamos estar orando também pelos nossos missionários, que estão espalhados por todo esse mundo, né? Especialmente aqueles que estão nos lugares mais hostis, né? Nos lugares mais distante, mais dificultoso. Vamos estar orando também pelos gideões internacionais que o Zé Carlos colocou aí, e o Zé Carlos diz uma coisa interessante, né? Se a palavra não entra na escola, mas entra ali a droga, entra ali os bandidos, entra ali outras filosofias também, então pedir para os gideões, o Zé Carlos aí, não desanimar desse trabalho, né? Nós temos aí gideões também o seu Luiz, temos aí o Teizen, quem mais tem aí de gideões, né? Vamos estar orando pelo trabalho desses nossos irmãos, para que Deus abra as portas também. Vamos estar orando também por nossas igrejas, né? Especialmente a nossa nesse momento que nós tão importante que é da sucessão pastoral. E vamos estar orando também por nossos irmãos, né? As necessidades que a gente sabe que no nosso meio, cada um tem ali a sua necessidade especial, mas tem alguns que têm necessidades maiores, né? E nós, no nosso meio, nós somos conhecedores disso, né? Que a gente está perto. E vamos estar orando também uns pelos outros, né? Então, que Deus abençoe esse momento aí que a gente estará com os nossos irmãos. Theo, eu gostaria, se possível, botar para o grupo todo aí uma necessidade específica nossa aqui da Bahia. Essa semana nós perdemos uma sobrinha nossa de 25 anos em um acidente de moto. E aí a família está muito sentida, principalmente a minha irmã. Então, que o grupo ore para a gente. Amém? Vamos estar lembrando sim, Daniel. Está lembrando sim da família enlutada. Muito bom. Por isso que o Daniel estava meio... Agora deu para entender se você estava quietinho aí, né, Daniel? Muito bem. Bom dia, pastor Alberto, lá do Rio Grande do Sul. Bom dia, Rodolfo, da Igreja Batista Vila Mariana, em São Paulo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Creio que são esses que chegaram agora. Ok, estamos dividindo as salas vão ter, a maioria delas estarão com 2, algumas salas com 3, conforme for entrando, eu vou preenchendo as salas com 2 membros aí, tá bom? Até daqui a pouco. Bom dia, meus irmãos. Bom Graça dia, e paz pastor a Alberto. Bom dia, Bom pastor dia. Alberto. Amém. Bom dia, Daniel. Meus sentimentos para você, meu amigo. Amém.
Ok. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e acrescentai Tá baixo aqui. mais coisas vos serão. Nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Muito bom. Chegou aí também o Zé Roberto Xavier. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Zé Roberto? Tudo bem? E o povo aí, tudo bom? Bom dia, Zé. Bom dia, irmão. Bom Bom dia. dia. Quem é de Cajamar aí? Falou aí. Pastor José Carlos, da Memorial de Cajamar. Cadê ele? Dá a ele aí, ó. Pois é, sou nascido em Cajamar, tá? Que bom. Eu sou nascido Eu em Cajamar, congresso. no bairro da Lavrinha. Lavrinha. Eu estou lá desde 2015, moro ainda em São Paulo, né? Ainda tem sido uma palavra linda. E eu pretendo estar lá logo. Mas ainda estou em São Paulo e colaborando lá no Ministério Pastoral. Tá certo. Prazer, Sou nascido viu? aí em Cajamar. Depois mudei para São Paulo, né? Como todo mundo, capital. Muito bom, muito bom. Bom, pastor Amarral, muito obrigado aí por nos atender no convite, de estar conosco hoje, trazendo, então, a mensagem para esses homens, né? A mensagem, o título interessante, né? Cuidado, homem, não brinque com perigo, né? Então, está vindo outra chacoalhada aí, né? Isso é bom. A gente vive de chacoalhada, isso é ótimo, né? Então, desde já agradeço aí pelo seu sim, né? De estar participando conosco. O pastor, na verdade, o pastor Albarral está quebrando um galhão meu, porque o pastor que estava preparado para hoje me pediu assim a semana passada que ele não poderia. E eu já estou com a agenda montada até agosto, né?
e o pastor Valdemiro e o pastor Barral ia jogar aí, eu estava querendo chamá-lo lá para agosto, mas quando foi, ele nos ajudou cobrindo essa lacuna que ficou no sábado. Então, agradeço também essa disponibilidade de nos ajudar, viu, pastora Barral? E vamos passar a palavra ao irmão, tá? Mas antes eu quero pedir, então, ao irmão, ao seu conterrâneo, lá de Cajamar, pastor José Carlos, né? Que vai, então, fazer uma oração agradecendo pela sua vida e pedindo pela mensagem que nós vamos ouvir agora. Pastor José Carlos. Amém. Deus amado, Deus querido, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que temos de juntos compartilharmos uns com os outros e ouvirmos agora aquilo que o Senhor preparou ao coração do teu servo, para o nosso, para a edificação de parte da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, que a tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração. Te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastora Barral, sinta-se à vontade. Obrigado. Eu que agradeço, Moro, irmãos, agradeço a oportunidade de estar falando aí aos irmãos. O som tá bom? Tá tudo bem aí? Tudo jóia? Ouvindo, aqueles que estão com Aqui na Bahia, sim. aqueles que estão com o som aberto, eu vou fechando, mas procura manter o som fechado aí. Ótimo. Gente, o tema, eu trabalhei, na verdade, com os homens da igreja, trabalhei com a igreja, esse tema, mas principalmente com os homens, né? E o texto usado é o texto que todos os irmãos conhecem, né? Que é o texto da Sansão. A vida dele está lá em Juízes, a partir do capítulo 13, vai até o capítulo 16. Então, não vou fazer a leitura, os irmãos me permitindo, e nós vamos destacando alguns versículos, principalmente do capítulo 16, tá? Com esse tema, não brinque com perigo, né? Deixa de brincadeira, né? Homem deixa de brincadeira, uma vez estamos falando aqui aos homens. E é o que a gente viu na vida de Sansão. Então, aquilo que o Espírito Santo inspirou, né, nas Escrituras, na minha oração, é que o mesmo Espírito possa estar nos iluminando para a compreensão desse texto, naquilo que Deus falou ao meu coração. Tá? Lembrando, eu me converti em 1975. E em 1973, Vencedores por Cristo, né, gravou na época um compacto, quem é antigo entenda, né, um compacto com esse tema mesmo, deixa de brincadeira. E a primeira estrofe da canção dizia assim: eu olhei e vi o sol, o mundo, a flor, o homem, o universo, a fome, e me deixei levar. Mas vi que a vida passa, e sem saber para onde, sem sentir o amor de quem morreu de amar. Então, essa letra, né, e olhando, meditando em Juízes capítulo 16, eu falei, não, a gente precisa falar sobre isso. Quando o Moura fez o convite, eu logo pensei, falando a homens, né, e como nós somos atingidos, e Sansão, a vida de Sansão dele, eu acho que ela tem uma relação muito direta com postura que nós devemos ter, né? Não somente a música, mas ela nos chama a atenção para o desafio e a importância dos homens, né, na evangelização, a sua vida como marido, como pai, e principalmente os homens tendo uma postura, né, a nossa postura como crentes em Jesus Cristo. E muitas vezes nós passamos a vida cristã desafiando, passando por situações desafiadoras que podem nos comprometer e com isso, então, tornando coisas perigosas, né? Sansão foi um juiz de Israel, todos os irmãos que estão aí sabem, né? A sua vida lá no capítulo 13 começa falando do seu pai, que era o Manoá, a sua mãe, antes de ser a mãe, ela era estéril no seu casamento, o anjo do Senhor fala com ela, depois fala com ela e o marido, né? Então tem a promessa de Sansão, né? Um período dominado por 40 anos pelos filisteus, os irmãos sabem, né? A história mostra. E ali o anjo do Senhor fala com ela, e por intervenção divina, então, ela engravida e nasce, então, o nosso personagem em Sansão, com algumas recomendações do próprio anjo do Senhor, que ele seria nazireu, né? Nazireu, a origem da palavra nazir, que significa aquele que é separado, consagrado ao Senhor, tinha alguns impedimentos, né? Que ela não podia passar navalha, né, sobre os cabelos, não podia beber bebida forte, os irmãos sabem, tinha um problema
do fruto da vide, nem mesmo suco, nem mesmo vinagre, né? Está lá em Números 6, 1 a 21, e tocarem morto. E o que nós, na vida de Sansão, nesses capítulos, o capítulo 13 até o 16, é que a questão dessa expressão que estou usando de brincadeira, né, que Sansão começa a ter alguns problemas, e esses problemas também acontecem com cada um de nós quando nós tomamos essa decisão. A primeira decisão errada de Sansão foi o afastamento do Senhor, né? Com o afastamento do Senhor, nós vemos lá no capítulo 14, o verso 2, em que ele chega para o seu pai e fala assim: pai, eu vi uma moça bonita lá entre os filisteus, me interessei por ela, né, e pediu para o pai lá conversar para acertar esse casamento. O pai não concordou, né? A mãe também não concordava, então eles não concordaram com isso, porque não era do seu povo, eles não sabem bem o contexto de Israel, né? É exatamente no capítulo 14 que é experimentar toda a força de Sansão, né? Aquela questão do ataque ao leão, um leão novo, diz o texto bíblico, em que ele destroça esse leão. Então vai mostrando ali, evidenciando toda a sua força física, né? Que nós sabemos vinha do Senhor. Mas é o tempo em que ele começa a ter esse envolvimento, acaba tendo esse relacionamento com a esposa, depois ele é traído pela esposa, que ele faz lá uma charada, né? Estou aqui dando uma resumida, né, no que acontece, e a esposa é induzida pelos inimigos, acaba descobrindo a charada, ele tem lá um prejuízo que tem que matar 30 pessoas para pagar a aposta que ele fez lá, né, com a sua charada. E depois também ele é traído pelo sogro, né, que ele achava que estava tudo tranquilo com a esposa, ele vem para visitá-la, traz lá toda uma preparação para ter um tempo de amor com a esposa, chega lá, o sogro tinha entregado a esposa para outro, né, e aí vai a sua vida, né. E depois nós vamos ver que Sansão está lá em Gaza, né, e acaba tendo toda uma situação, e dali então nós começamos a ver, né, em Gaza, a primeira coisa que ele faz é procurar uma prostituta, né. Esse afastamento do Senhor leva a busca, né, por prazer, longe dos caminhos do Senhor. Ele vai no local de prostituição, dorme lá com uma prostituta, as pessoas tentando um meio, né, de tirar a sua vida, né, uma vez que era uma ameaça para eles. O Dr. Russell Shedd, ele usa uma expressão quanto a isso, que ele diz assim: o homem mais forte da história se classificava entre os moralmente mais fracos. Então, ele tinha toda a força, tinha o chamado do Senhor, tinha toda a condição para estar ali fazendo o que ele, como juiz, né, de Israel, foi juiz por 20 anos, mas esse afastamento do Senhor, e ele começa então a brincar com coisa séria e não levar a sério a sua vida pessoal com Deus. Segunda coisa que eu queria pensar é que o afastamento, né, do Senhor, quando nós nos afastamos do Senhor, ele começa a trazer para nós cegueira espiritual, né? E então, quando ele encontra, no capítulo 16, o verso 4, ele encontra por Dalila. Algumas Bíblias trazem escrito que ele afeiçoou, né? A Bíblia século 21 fala que ele se apaixonou, e a ideia é de que tudo ali, né, a sua vida agora começava a estar em torno dela, do amor que ele começou a sentir por ela, né? A Dalila, ela tem como seu nome significado devotada, veneradora ou informante. Eu gosto de pensar nesse texto, já usei essa expressão, que em nenhum momento Sansão, ele era ingênuo. Ela é uma pessoa vivida, uma pessoa chamada por Deus, tem o Espírito do Senhor. Então, ingenuidade é uma coisa que não existia. Todas as coisas que aconteceram foi uma sequência de ações, né, que ele foi tomando. Entre elas, esse apaixonado aí, né, com uma mulher, Dalila, mas que ela tinha o seu comprometimento com o seu povo. Tanto é que, imediatamente, lá os filisteus, os líderes, começam a trazer para ela e uma promessa de ganhar lá 70 quilos de prata, né, de cada 1.100 moedas de prata. Então, tinha uma recompensa para que ela pudesse dizer e descobrir de onde vinha a força de Sansão. E daí começam as brincadeiras, né, que é o ponto da nossa mensagem nesta manhã. O versículo 7, se você puder olhar na sua Bíblia, ele diz assim: ela pergunta para Sansão de onde vinha a força,
Sansão respondeu: se me amarrares com 7 cordas de arco, ainda úmidas, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Na expressão do versículo 7, na parte final, diz assim, Sansão dizendo para ela, eu seria como qualquer outro homem. Ou seja, um homem comum, um homem semelhante aos que estão aqui, já que os filisteus também eram pessoas fortes, mas a sua força era maior. Quando nós olhamos nessa primeira, que eu classifico aqui como primeira brincadeira, ele fala aqui da corda do arco, as traduções vão usar a expressão de 7 tendões frescos, né, que seria tipo um junco, né, de onde fazia, então, a corda do arco, né, que era usada. Então, uma coisa não tão forte, mas ao mesmo tempo tinha a sua resistência, mas uma resistência moderada, e ela, então, acredita nisso. E o texto vai dizendo que quando ele adormece, então ela grita, os filisteus estão aí, né? E ele, então, levanta e arrebenta todas aquelas cordas finas, né, de junco, que eram as cordas do arco, e assim termina a primeira brincadeira, né? Ele arrebenta todas essas cordas. Já acredito que seria suficiente, já que ele não era ingênuo, e eu creio assim, de entender que não estava tudo bem a sua convivência com aquela mulher, uma vez que estava ali testando ele, fazendo um teste com ele. Mas ele entra nessa brincadeira. E ela vem novamente lá no versículo 11, e daí ela fala de novo, né? Aquela coisa que, pelo fato de ele estar apaixonado, né? Quem sabe ela conseguiria convencê-lo. E ela diz assim, se você me amasse, né? Você tem me enganado, você me enganou. Então, agora fiquei triste, né? Aquelas coisinhas assim que a gente está acostumado, né? Os irmãos homens sabem disso. Mas ele falou... Segunda brincadeira, lá no versículo 11, né? Se me amarrarem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Eu vejo assim que a primeira coisa era uma corda, a do arco, né? Que seriam juntos ali, feita aquela corda, seria mais fraca. Agora ele vai falando uma outra situação que ele coloca para ela, uma nova brincadeira, né? Se você me amarrar com cordas novas. É um pouco sugestivo da parte dele, levando ela a entender, né, da orientação dela, cordas que nunca foram usadas. Quem sabe começar a pensar, bom, deve ter algum significado muito especial. Uma corda nova, nunca foi usada, é mais forte do que aquela primeira que foi amarrada. Certamente não teria emenda, seria mais difícil de se quebrar no momento. Então havia uma certa credibilidade, né? Quando a gente pensa naquilo que Satanás faz, ele sempre nos traz coisas que trazem uma certa lógica do ponto de vista que nós imaginássemos. E essas cordas, então, passavam então esse momento que Sansão tenta passar para ela. E novamente ali no versículo 11, você vai observar que ele fala assim: se você fizer isso, eu seria como qualquer homem. E daí ela novamente grita lá, os filisteus estão aí, lá escondidos dentro do quarto, ela, né? Então, esses caras, os inimigos ali, ela grita e ele arrebenta também essas cordas novas. E a brincadeira e o perigo, ele vai aumentando, né? Começou simplesmente com o conhecimento, aumenta um pouquinho, agora cordas novas, e daí vem então a terceira brincadeira, né? Que está lá no versículo 13 e versículo 14, que eu classifico assim como o espetáculo continua, né? Ela diz assim: até agora zombaste de mim e disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? E ele disse: teceres as 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com liços de tear, ou os pinos do tear. Algumas traduções vão dar referência, é como se fosse fazer um pano, né? Um tecido misturado pano com as suas tranças ali no tear, né? E era algo assim que ia estar ele bem preso ali mesmo, né? E ela, algumas traduções vão dizer que ela fincou ali uma estaca, inclusive, ali no tear, as tranças dele, que estavam fixadas, e depois então, ele diz ali novamente, né? Que ele seria como qualquer homem, e ela novamente vai gritar, né? E ele vai arrebentar também o tear, vai carregar tudo.
O que a gente percebe no texto, irmãos, é que a brincadeira ela vai chegando mais perto da realidade que envolvia, nós sabemos, era o seu cabelo. Então ele coloca uma coisa bem distante, que seria fios mais finos, depois a corda nova, agora ele pede que transe os seus cabelos, que eram longos. Então nós vamos vendo que vai chegando cada vez mais perto da verdade, daquilo que realmente o tiraria a sua força. Veja, 7 tranças feitas, utilizando o tear como se fosse fazer um tecido entrelaçado com seus cabelos, mas o resultado foi o mesmo, né? Nada acontece, mesmo tão próximo do perigo. Vai se aumentando o perigo, vai se aumentando as condições, vai tendo novas experiências, e ele não consegue enxergar isso, consegue se soltar, vai frustrar novamente os inimigos, mas principalmente a querida Dalila, né? E finalmente, quando a gente pensa num quarto momento, né, não encerrando a mensagem ainda, mas pensando assim, quando nós vamos permitindo, né, esse tipo de situação nas nossas vidas, chegando cada vez mais próximo do perigo, é como que experimentou desse jeito, funcionou, eu me arrisco mais um pouco, me arrisco um pouco mais ainda, e por fim, então, né, vem lá que ele conta. E é interessante a maneira como está escrito no versículo 16, que diz assim, e sucedeu que importunando-a ela todos os dias com suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e daí então ele conta. Eu fico assim pensando nessa palavra, que é uma rotina nossa, né? Eu já tenho muitos anos de casado, né? 43 anos faço esse ano, e essa palavra de Sansão, assim, no seu relacionamento, vai falando, ela falando o tempo todo no seu ouvido, e a palavra usada no texto bíblico aqui, na tradução que eu tenho, ele se sentiu importunado, né? E a raiva que criou dentro dele, o texto diz assim, que foi até a morte. E daí ele que tinha brincado lá com as cordas do arco, com a corda nova, com o tear, agora ele abre todo o seu coração diante do perigo, sem avaliar o que poderia acontecer, mas ele, como eu disse, eu não penso em Sansão como uma pessoa inocente, estava nítido ali, que alguma coisa não estava certa, estava errada, mas ele continuou com essa brincadeira, né? Descobriu todo o seu coração e disse, nunca passou navalha na minha cabeça, sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força, me enfraqueceria, e eu seria como qualquer outro homem. Algumas palavras importantes aqui, né? Como já falei, importunação todos os dias, a mesma pergunta, e mesmo assim ele não se dá conta, cego espiritualmente, do mal que estava por trás de tudo aquilo. 3 vezes uma situação. Aos inimigos, passa por aquilo, arrebenta tudo, e ele ali continua, e agora ele abre o seu coração. Eu escrevo assim, cabeça quente leva a tomada de decisão impensada. Importunado, irritado com a sua esposa, com a Dalila, né, o amor da sua vida, e ele diz então, novamente, a frase que se repetiu 3 vezes, agora a 4ª vez, me enfraquece, serei como qualquer outro homem. Finalmente o segredo contado a ela. E a Bíblia vai dizer que ela novamente, né, o texto bíblico diz que ela faz ele adormecer sobre as suas coxas, sobre as suas pernas, uma relação de amor, uma relação de confiança, e nesse sono profundo, seus cabelos são cortados, raspados, e os irmãos conhecem toda a história, e daí, quando diz o texto bíblico, quando ele acorda, o seu coração, ele pensa que seria como das outras vezes, arrebentaria tudo, ouvir o mesmo grito, o mesmo som, os filisteus estão aí, vão atacar, e ele então não tem mais forças, ele é preso, primeira providência são seus 2 olhos vazados, cego, vai servir de espetáculo para o mundo. E tudo isso por causa os riscos que ele correu. Levado pelos riscos, correu brincando com algo que era tão sério, que quem sabe ele até valorizava, que era a sua força, mas principalmente a sua comunhão com Deus, que estava quebrada, o afastamento dele com Deus. Então ele leva brincar com toda essa situação, e agora ele é algemado pelos seus inimigos,
vai servir de espetáculo, virando lá o moinho, né? Uma pedra de moinho, e finalmente já é levado lá para aquela festa lá, que vai ser o final do capítulo, nós vamos ver lá no versículo 28. Tudo isso que falamos, meus irmãos, eu quero concluir pensando o seguinte: o afastamento de Deus, você homem, seja pastor, seja um homem qualquer, como outro qualquer, nós todos somos homens, e nós temos que estar atentos a isso. O afastamento de Deus nos torna insensíveis aos nossos erros e às nossas fraquezas. Nós começamos a não entender bem as nossas fraquezas. Não é sem motivo que Paulo escreve: quando estou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu reconheço que eu não tenho essa força toda, então é que eu sou forte. Não reconhecemos os nossos erros. O afastamento de Deus, nós começamos a achar que tudo é normal e aceitar muitas coisas que vão sendo impostas, e nós temos vivido muito esses dias, como sendo normal. E vamos aceitando a condição de pecado, nossa visão deturpada sobre Deus, porque nós nos afastamos de Deus, e nós acharmos então, e principalmente, que nós podemos voltar a ser o que era a qualquer momento. Então nós vamos permitindo que certas coisas vão entrando na nossa vida, vão entrando na nossa família, e a qualquer momento nós podemos romper, então, cordas, tranças e aquilo que vier, e nós podemos voltar, então, à condição anterior. O que nós vemos também, nessa palavra de conclusão, é que Sansão estava cego, não somente na sua visão. Ele foi vazado os seus olhos, mas ele já estava cego espiritualmente. Ele não conseguia enxergar mais os propósitos de Deus, e pode ser ver isso, né, diante das suas atitudes, primeiro para com seus pais, que recomendaram que não era uma boa coisa o seu envolvimento com as mulheres dos filisteus. Depois também a sua atitude pela busca, né, busca pela imoralidade, tentando ter uma satisfação de homem, uma satisfação pessoal, quando ele vai lá atrás de prostitutas, e achando que isso, uma prostituta apenas, isso não vai envolver, quem sabe pensar, uma coisa que todo mundo faz, todo mundo chega lá e visita aquele lugar, isso não vai afetar a minha espiritualidade. Isso acontece exatamente quando o nosso distanciamento de Deus, esse distanciamento de Deus que nos leva a começar a pensar desta forma. E uma cegueira, né, sua cegueira causada por uma paixão, a paixão dele por aquela mulher, a Dalila. Irmãos homens, hoje eu penso que todos nós, independente da nossa idade, nós corremos os mesmos riscos, se não levarmos a vida como homens de Deus a sério. Levar a nossa vida como homens de Deus a sério. E não transigir com o pecado, não transigir com o erro, mesmo que pareça uma coisa que nós achamos, não, eu tenho controle disso. Se você, e certamente os irmãos devem acompanhar os noticiários, vão ver o número grande de homens, e eu já tive situações aqui na igreja, situação de gabinete, que são atraídos e muitas vezes mortos por envolvimento com aplicativos de relacionamento. As Dalilas que aparecem por aí, né? A carência, a necessidade de algo mais em sua vida, ele acaba se envolvendo, né? E esses envolvimentos, né? Assim como foram as cordas lá do arco, depois cordas novas, depois tranças, vai fazendo que a maneira progressiva e começa a perder o senso de moralidade e o senso de perigo. Isso não aconteceu nada, está tudo tranquilo, né? Então vai lá, é só uma brincadeira, são só alguns momentos em que às vezes uma vida toda está colocada em risco, um casamento está em risco, um ministério está em risco, a vida profissional está em risco, a vida pessoal está em risco e a própria vida, né? É como se é só uma brincadeira, é só um pouquinho, é só um golezinho, é só uma espiadinha, nada sério, como os fios de vime lá que faziam o arco, rompido facilmente, posso voltar a qualquer momento. A questão é que o envolvimento com tais práticas leva os homens, ou qualquer homem, a ser enganado e não perceber que por trás de tudo isso tem a astúcia do inimigo, ele tentando nos derrotar.
E mais grave ainda, meus irmãos, permitam falar, me atrever a falar isso, é achar que se pode continuar como se nada mudou na vida. Era o caso de Sansão. 3 experiências e parece que nada estava acontecendo na sua vida. Então, a convivência na igreja, a convivência na família, a convivência das pessoas, às vezes assumindo púlpitos e tudo mais, como se nada tivesse acontecendo e que nada mudou na sua vida espiritual e que pode continuar sua vida normalmente como um homem de Deus ou como uma pessoa de Deus. Sansão, meus amados irmãos, é um bom alerta para nós também. Nesse texto do capítulo 16, um bom alerta para nós que há tempo para arrependimento. Arrependimento para voltar atrás. Mesmo que seja a última coisa que se faça, mas voltar-se, né, com uma oração sincera. Os irmãos conhecem o texto, né, Sansão, lá no versículo 28, ele diz assim: não se trata de um pedido de vingança, mas de restauração. Ali, não só da força física, quando ele pede a Deus que pelo menos uma vez, ou fosse a última vez, não era vingança contra os inimigos. Mas o texto, se você estiver olhando aí, vai dizer que foi um tempo que mais pessoas morreram do que toda a vida, todo o tempo de Sansão, né, como juiz ali em Israel. Sansão clama ao Senhor e diz: Senhor Deus, peço que lembres de mim, fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, que agora estou cego, né? Não se trata, como eu já disse, apenas um pedido de vingança pelos seus olhos ou por tudo que aconteceu, mas é restauração, não só também a restauração da sua força física, mas também de sua comunhão com Deus. Deus jamais nos abandona, assim como ele não abandonou Sansão. Quando você olha lá no versículo 22, vê que o cabelo dele que estava raspado já começaria a crescer também. Cada um de nós, meus irmãos, homens, tenhamos cuidado com o que temos feito ou com o que fazemos de nossas vidas e as forças e oportunidades que Deus tem nos dado. Não nos afastando dos propósitos de Deus. São os propósitos de Deus para as nossas vidas. Você, homem, você, pastor, você que está aqui conosco, um grupo tão seleto, me sinto honrado de estar podendo falar aos irmãos. E quero concluir, uma vez que eu pedi que os irmãos refletissem, né, sobre todas as vezes Sansão usou uma expressão, né, eu serei como qualquer homem. Deus não nos chamou para ser como um qualquer homem, mas Deus nos chamou para sermos homens de Deus e fazer a vontade de Deus. Que Deus, meus irmãos, possa abençoar sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao seu coração, nesse texto tão simples, né, que podemos tirar aqui algumas afirmações de maneira prática ao coração dos irmãos. Espero ter abençoado os irmãos nesta manhã e agradeço, portanto, essa oportunidade. Nós nos lembremos, meus irmãos, Deus nos chamou para ser homens quaisquer, mas Deus nos chamou para sermos homens de Deus onde estivermos. E cuidado com as brincadeiras, ela é progressiva e a gente não se deixar dominar por elas. Amém? Obrigado. Amém. Amém. Obrigado. Amém. 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 Deus abençoe. Muito bom. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar
da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais admiro as maravilhas que tu criastes, mais tenho certeza de quão grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso
Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Pastor José Carlos. Temos um resuminho aí, né? Temos sim. Vamos lá. E diz assim, vamos lá. 6 de maio, pastor Valdenir Albarral. Começamos com essa orientação cantada. Sim, em primeiro, o reino de Deus. Sua justiça, as demais coisas do contexto e no texto serão acrescentadas. No tema de hoje, homens, não brinquem com o perigo, deixem de brincadeira. A vida passa, temos que ter cuidado com a postura, como marido, pai, crentes que somos, nas situações desafiadoras, que podem comprometer no passar da vida que avança. A santificação é necessária. O separar-se para Deus é importante. Aprendamos com Sansão, não nos afastemos do Senhor. O homem mais forte da história se classifica moralmente como o mais fraco, observa o senhor Russell Shedd. Um homem que não era ingênuo, mas o resultado de seu afastamento de Deus trouxe consequências. Brinca com as situações, com os testes, com cordas usadas, não usadas. Não se brinca com o perigo, mas ele continuou. Sansão se permitiu tranças aos cabelos, arriscar um pouco mais importunado. Ela insiste e ele revela. O inimigo vem e vence, decisão impensada. Agora, literalmente enfraquecido, sem força, olhos vazados, cego, um espetáculo. Não se afaste, não brinque. No nosso contexto, como homens, afastar-se daquilo que nos torna insensíveis aos nossos erros, que tudo é normal, aceitamos a condição do pecado, como Sansão, da cegueira à cegueira literal. Cuidado com as Dalilas que aparecem por aí. Mantenhamos o senso de perigo que vai envolver se cairmos na vida profissional, ministério, casamento. Nada sério. Posso voltar a qualquer momento. Será? Sansão é um bom alerta para nós. Há tempo para voltar atrás. Com uma oração sincera, restaurando a comunhão com Deus. Não nos afastemos, não brinque. As brincadeiras são progressivas. Não se deixe dominar. Cuidado. Deus nos chama para sermos homens dele. Em tempo, cuidado. Permaneçamos atentos. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Amém, muito bom. Glória a Deus. Estou dando um bom dia também para o Paulo Simões, que entrou durante a mensagem, entrou também. Deixa eu ver quem foi aqui. Teve mais um. O Renato Sanches, acho que o Renato já tinha entrado. Mas entrou aí o Paulo Simões. O Lorival entrou aí. Lorival da PIB lá de Ribeirão Preto. Nós estamos com 27 homens agora, mas nós já tivemos na reunião 32 participantes nesse sábado. Muito bom. Ok, eu pediria para que... Cadê o pastor Alberto? O pastor Alberto, lá de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Está aí, pastor? Ele está com o som fechado. Ok. Eu vou pedir ao Ademir que esteja orando, Ademir, pela vida do pastor Albarral. Encerramos com a sua oração oficialmente a nossa reunião e, na sequência, continuamos a conversar aí por um pouquinho mais. Já tem algumas mãos levantadas aí. Você nos despede, Ademir? Sim, vamos orar. Estão ouvindo? Sim. Sim. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido. Obrigado por este maravilhoso dia. Obrigado por este encontro, Pai, por este culto que te prestamos nesta manhã. Obrigado por cada homem aqui, Pai, representada, cada família aqui, ó Pai, que o Senhor colocou diante deste momento para estarmos, ó Pai, ouvindo a Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Valdenir, que com a palavra do Senhor, ó Pai, veio aos nossos corações para termos, ó Pai, consciência da nossa vida, ao fazê-lo, ó Pai, as escolhas, que nós possamos cada vez mais ser obedientes à Tua palavra, que nós possamos cada vez mais
se dedicar a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, ó Pai, e não aquilo que o Senhor não quer que façamos. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque até aqui nos tem sustentado. Seja com a vida do pastor, seu ministério, abençoa, Pai, dos seus familiares, tudo, Pai. Abençoa cada homem aqui representado. Abençoa este dia, Pai, no final de semana, na tua presença, com as igrejas, cada igreja aqui representada, que o Senhor esteja abençoando também cada pastor das suas igrejas, Pai. Seja com a vida do Moura, do Theo, que tenha, Pai, se preparado para que aconteça esse momento todos os sábados. Obrigado por cada homem. Em nome do teu Filho amado Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Dando bom dia também, o Valmir Furtado, lá de Ferraz de Vasconcelos. Bom dia, Valmir. Havia esquecido aí de mencionar seu nome. Ok, então. Tenho 3 mãos já levantadas. Tem perguntas aí, pastor? Quanto tempo o senhor tem conosco ainda? Como é que o senhor está, pastor Albarral? Oi? Quanto tempo o senhor teria para a gente trabalhar um pouquinho com algumas perguntas, alguns comentários? É porque os irmãos quiserem ir até umas 9 e pouco, não tem problema, é 9 horas agora, né? 8h59. Podem fazer, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado então, viu, pastor, pela sua... Eu que agradeço. A sua participação nesta manhã.